sou Paula Oca e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de julho de 2025. Finalmente estou aqui para falar das leituras do mês de julho. Sim, no mês de julho li 7 livros, li 2 livros em papel, li 4 e-books, ouvi um audiobook, no total li 2.293 páginas. E não, o meu mês de julho não foi assim um mês fenomenal, fantástico, especial, não foi. Li menos livros, li menos páginas, ouvi menos audiobooks e a parte pior disto tudo é que no mês de julho não houve leituras de 5 estrelas. Vou então começar pelas leituras de 3 estrelas, como vos disse antes, não há leituras de 5 estrelas, há leituras de 3 e de 4 estrelas. E com 3 estrelas, com grande pena minha, vou-vos falar de A Caverna de José Saramago. Antes que me esqueça, li este livro para o projeto Júlio Nobel da Ana Lopes, da minha compi, e estava com muita curiosidade com o livro quando o comprei. A caverna remetia-me para a alegoria da caverna, para o mito da caverna de Platão. Eu estava mesmo muito curiosa com o livro, estava desejosa de ler o livro. Achei que no verão ia ser assim uma boa época, aproveitando também o projeto do Júlio Nobel para ler aqui um prémio Nobel da literatura, que ia ser assim uma boa altura para ler este livro e não fiquei fascinada. Já vos disse várias vezes, José Saramago tem entrado assim aos poucos na minha vida. Não é propriamente um autor que eu adore, que queira ler tudo sobre ele, mas estava curiosa com este livro e não fiquei fascinada, não fiquei contente com a história. Demorei imenso tempo a ler esta história. Temos aqui a história de uma olaria, temos a história também de um centro comercial gigantesco, temos aqui este mundo mais rural, mais pequeno, temos aqui a parte da civilização e temos aqui as diferenças entre estes dois meios, o rural e o meio urbano. Temos aqui muitas diferenças no livro e percebo a história e percebo por onde é que a história vai, a parte dos grandes tomarem conta dos pequenos começarem a desaparecer porque os grandes tomam conta. Se isto acontece com os supermercados também, acontece com outras coisas. No mundo de hoje os centros comerciais também acabam com o mercado, com as ruas, com as lojinhas da rua. Parece um bocado aqui com a língua, aqui parece que não me sai aquilo que eu quero. Também vão acabando os centros comerciais, vão acabando também com as lojas de rua. Aqui em Badajoz acontece muito isso. Havia aqui uma calle Menacho, que era a rua das lojas, e agora tem pouquíssimas lojas e está quase tudo concentrado num centro comercial. Portanto, eu percebo a mensagem do livro, acho que é uma mensagem importante, sim, mas a história em si não me prendeu, as personagens não me conquistaram, demorei imenso tempo aqui às voltas com a caverna e já andava um bocado chateada com o assunto e não foi propriamente um livro de José Saramago que me entusiasmasse. Já havia avaliações de 5 estrelas, mas eu não consegui nem sequer chegar às 4 porque sinceramente terminei o livro mesmo naquela fase em que já estou mesmo farta disto. Ainda bem que já terminei. Não é que a história seja má, não é que a mensagem seja má, eu é que não consegui sentir ligação nenhuma com a história, nem com os personagens e por isso, infelizmente, porque tenho pena, porque é um autor grande da literatura portuguesa, não é? É um dos maiores autores da literatura portuguesa e tenho pena porque já adorei alguns livros de José Saramago, mas aqui a mensagem não conseguiu passar para mim e eu não consegui ficar fascinada com esta caverna. Outro livrinho de 3 estrelas, desta vez li em e-book, Damascus Station. Temos aqui um livro de espionagem, um livro sobre a CIA, e eu estava à espera que fosse um livro interessante. Eu acho que o livro me apareceu sugerido no Goodreads e eu, como gosto de livros de espionagem, estava aqui muito curiosa, espionagem, CIA, e aconteceu-me o mesmo que aconteceu com a caverna. Não fiquei fascinada propriamente com a história, nem com este espião. Entretanto, estou em setembro e já não me lembro de quase nada do livro que li em julho, que também não foi assim há tanto tempo, foi há 2 meses. Também andei a arrastar um bocado uma leitura que eu achava que ia ser uma leitura super rápida e que ia estar super fascinada com um livro de espionagem, eu que gosto tanto de livros de espionagem, e não fiquei fascinada. Não é que o livro seja mau, não é que a história seja má, não é. Simplesmente a mensagem não chegou aqui a este lado, simplesmente não fiquei fascinada com esta espionagem, com este espião, com esta CIA, não fiquei nada, não sei. Eu acho que no mês de julho a sensação foi igual para quase todos os livros.
Pronto, os de 3 estrelas ainda me disseram menos do que os de 4 estrelas, mas não ter havido leituras de 5 estrelas, sentir que os livros não me transmitiram aquilo que eu queria, fiquei um bocado desiludida com as leituras que tive no mês de julho, talvez porque o ambiente não estava a ser fácil para ler, não sei explicar, estava muito cansada no princípio de julho. Depois tinha pouca vontade de ler na praia, tinha pouca vontade de ler em casa, tinha pouca vontade de gravar vídeos, vocês sabem disso, tive pouca vontade de gravar vídeos também em julho, portanto andava tudo aqui um bocado às voltas e por isso este livro também não me conquistou para além das 3 estrelas. Vou falar agora então dos livrinhos de 4 estrelas, pronto, não há livros de 5 estrelas, volto a repetir, não há livros de 5 estrelas, com 4 estrelas, também um e-book, Morte nas Caves. Estava muito curiosa com este livro do Lourenço Seruia, estava mesmo muito curiosa, não é que a fórmula seja diferente dos outros livros, portanto temos assim um cenário, neste caso temos as caves do vinho do Porto, portanto temos essa parte como cenário, temos uma morte e depois temos ali uma quantidade muito limitada de suspeitos e a investigação vai andar à volta destes suspeitos. Não é uma fórmula nova, não é nada de novo nos livros do Lourenço Seruia, não é, mas tenho sempre muita curiosidade e gosto sempre de ver estas investigações e gosto sempre de ver para onde é que vai a história. Fiquei contente porque não conseguia lá chegar e não conseguia descobrir quem era a pessoa culpada daquela morte, portanto essa parte para mim foi excelente. Essa parte é sempre a melhor dos policiais e dos thrillers, quando eu não descubro nada e ando aqui um bocado às aranhas. Às vezes também descobri e fico contente porque descobri, porque penso sou muito esperta, mas agora isso não aconteceu e eu não descobri nada. E por isso gostei da leitura, gostei de ficar a saber quem é que tinha cometido aquele crime, gostei de não ter descoberto nada e de ter andado ali às cegas completamente durante a maior parte do livro. Sim, acho que é um livro adequado para 4 estrelas, tem 4 estrelas gordas e consistentes, sim, não chega às 5 estrelas porque a fórmula é mais do mesmo, porque às vezes estas histórias já não têm muito da inovação, portanto já não têm assim nada de novidade e por isso se calhar já não me fascinam tanto, apesar de eu continuar a insistir e a ler sim, mas sim, para 4 estrelas está muito bem, às 5 estrelas não chegaria, mas foi uma leitura que me garantiu entretenimento, gostei de ler sim. Quando sair o próximo livro do autor, se calhar também vou ler, apesar de já saber por onde é que a coisa vai e que a coisa se calhar não varia muito deste registro, sim, mas não podia ser um livro de 5 estrelas, por isso ficou-se pelas 4 estrelas. Mais um e-book também de 4 estrelas, Trieste, não vou pronunciar o nome da autora, porque não vou pronunciar, porque eu não me vou aqui andar a fazer figurinhas tristes, não vou. Temos aqui a história de uma mulher de 90 anos, uma mulher italiana, de descendência judia, que está à procura do filho, portanto, desde a Segunda Guerra Mundial que ela anda à procura do filho que lhe foi retirado. Temos aqui uma história impactante com o cenário da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui a ocupação da parte norte de Itália, temos aqui o que aconteceu também aos judeus daquela zona, o que aconteceu também a muitas crianças, filhos de judeus ou de judias com nazis. Portanto, aqui o caso é esse, o pai daquela criança era já não sei se era um oficial nazi, mas pronto, era nazi, a mãe era judia, portanto o filho foi-lhe retirado. Temos aqui essa parte de história que é baseada em factos verídicos. Sim, eu gosto muito de ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial, apesar de preferir livros de não ficção. De vez em quando dou aqui a oportunidade a alguns livros de ficção. O que é que acontece? Acontece que a não ficção me conquista muito mais do que um livro de ficção. Não gostei muito da forma como o livro estava escrito. Às vezes andava um bocado perdida, porque aquilo andava um bocado ali para a frente e para trás. Andava um bocado perdida na história, confesso que andei um bocado perdida. Gostei da temática, sim. Gostei da história, sim. Achei a história interessante, sim. Fico sempre a conhecer um bocadinho mais também da Segunda Guerra Mundial através destes livros de ficção, mas continuo a preferir um livro de não ficção. E se calhar se fosse um livro sobre esta temática de mães judias que tiveram filhos com nazis, que esses filhos foram retirados e tudo aquilo que aconteceu nesse processo, portanto eu se calhar teria dado 5 estrelas a um livro desses, se fosse de não ficção. Sendo um livro de ficção, tive alguma dificuldade também ali a entrar na história, em certas partes da história que andei um bocadinho perdida, se calhar por andar ali para a frente e para trás andei um bocadinho perdida, e por isso acabei por só lhe dar 4 estrelas. Não é um livro mau, não, é um livro interessante sim, mas eu preferia muito mais que fosse de não ficção, e por isso dou sempre a oportunidade aos livros de não ficção e a alguns de ficção. Estou sempre um bocadinho de pé atrás, às vezes acabo por dar a oportunidade, outros estou mais de pé atrás e não dou, porque sei sempre
que não vou gostar tanto dos livros de ficção como gosto dos livros de não ficção, e por isso se calhar o problema é meu, sim, confesso que será meu, mas este livro não podia ter mais do que 4 estrelas. Não é surpresa nenhuma se calhar o livro que vos vou mostrar agora, mais um livrinho de 4 estrelas, desta vez em papel, An Inside Job, de Daniel Silva, o livro que eu comprei para chegar exatamente quando ele foi lançado em Portugal, esta versão em inglês. Eu acho que a versão em português costuma ser lançada mais ou menos em março. Eu tenho a sorte que os livros em inglês saem em julho, portanto tenho a sorte de poder levar o livro para a praia, de ler o livro no verão. Sim, as aventuras do Gabriel Allon já não são as mesmas, não, já não são as mesmas, porque a Mossad já ficou lá atrás e já não são propriamente as mesmas. Ele agora anda ali a fazer restauros em pinturas. E por isso já não é bem a mesma coisa em Veneza, sim, essa parte também é interessante, sim, mas já não é o mesmo Gabriel Allon. Mas eu continuo a insistir e já li os livros todos do Gabriel Allon e achei que este também merecia uma oportunidade. Acho que é já o 25º livro do Gabriel Allon, se não me engano. E então, o que é que eu vos posso dizer? Temos aqui a história de um quadro misterioso de Leonardo da Vinci, e temos uma mulher que aparece morta em Veneza, ali nos canais de Veneza. E o Gabriel Allon, o que é que ele vai fazer? Vai fazer aqui mais uma investigação e vai tentar relacionar a morte desta mulher com este quadro misterioso de Leonardo da Vinci. Então temos aqui uma investigação daquelas vertiginosas, daquelas que vai por vários sítios. Portanto, isso é o bom do Gabriel Allon, é que eu farto-me de viajar aqui dentro do livro, farto-me de viajar porque ando sempre, cada capítulo é numa terra. Agora estamos em Londres, agora estamos em Veneza, agora vamos, sei lá, para a Suíça, agora vamos para a Alemanha, agora estamos em Espanha, agora vamos aos Estados Unidos, e quando ele ia muitas vezes também a Israel. Portanto, andamos sempre aqui a viajar, a viajar, a viajar. E essa parte é interessante, pelo menos para mim é interessante. É um livro de espionagem, assim, daqueles que me entusiasmam, sim. É verdade que já perdeu aqui um bocadinho da piada, mas continuo a gostar do Gabriel Allon, continuo a gostar das aventuras do Gabriel Allon, gosto mais de umas do que de outras, sim. Estas aqui com arte também gosto. Gostava mais dele quando estava relacionado com a Mossad e com aquelas investigações dos oligarcas russos e desse tipo de investigações, mas também gosto destas investigações relacionadas com a história da arte e com pintores, porque eu gosto muito de pintura, e por isso gostei de ler este livro. Não é um livro de 5 estrelas, porque se calhar não é, mas cumpriu aquilo que prometia, que era entretenimento. Sim, foi de muito entretenimento. A letra também é assim grandita, lê-se bem. Vamos lá ver onde é que anda este capítulo. Este capítulo é que vai aqui numa galeria que eu não sei onde é. E não sei. Piazza della Riforma, San Toma, Mason's Yard. Portanto, andamos sempre aqui a passear. Lugano, Nice, Antibes. Andamos aqui também na Côte d'Azur. Portanto, fartei-me de viajar com este livro. Foi uma boa leitura, sim. Garantia entretenimento, sim. Portanto, levou aqui umas 4 estrelas gordas e consistentes. Mais um livrinho de 4 estrelas, desta vez ouvi o audiobook Towards Zero, da Agatha Christie. Gosto sempre de voltar à Agatha Christie, mas desta vez voltei à Agatha Christie e voltei a esta história, porque eu já tinha lido, acho que em formato e-book, agora ouvi o audiobook desta história. E porquê? Porque depois queria ver a série, mas disso falarei depois. Então, temos aqui uma tentativa falhada de suicídio, temos uma acusação de roubo e temos um jogador de ténis famoso, muito famoso, e depois temos por aqui várias personagens e temos por aqui a ligação entre estas 3 histórias que aparentemente não tinham relação nenhuma. Temos aqui a explicação de como é que isto se pode interligar tudo. Lembrava-me de algumas partes, de outras nem por isso. A capa também remete para o ténis, por isso uma das personagens principais, ou a personagem principal, é um jogador de ténis famoso. Sim, lembrava-me de algumas partes, sim, estava muito curiosa para ver a adaptação da BBC, acho que é da BBC. Estava muito curiosa para ver a adaptação para a série e então por isso resolvi ouvir este audiobook. Quando estou na praia é sempre muito difícil ouvir audiobooks, é muito difícil. Porque eu aqui aproveito quando estou a conduzir, aproveito noutros momentos, e quando estou no Algarve é quase impossível porque tenho companhia, porque depois na praia tenho companhia, porque não conduzo, porque estaciono o carro e ando sempre a pé, então poucas vezes tenho possibilidades de ouvir audiobook, portanto resolvi ouvir um audiobook que fosse pequenino e também era de uma história que eu já conhecia, portanto essa parte também facilitou. Gostei de fazer esta releitura, já não me lembrava de algumas coisas, portanto gostei de fazer esta releitura. Não é que seja o meu livro preferido da Agatha Christie, não é, por isso é que só tem 4 estrelas e não tem 5, mas sim, foi bom ouvir este audiobook, sim, foi bom voltar a esta história, sim, foi bom especialmente voltar a esta história para depois comparar
o audiobook com a adaptação para a série, portanto essa parte sim foi positiva, sim gostei de ouvir, sim é uma história com algumas reviravoltas, sim, como já não me lembrava de algumas coisas, não estava à espera deste final, portanto fiquei surpreendida, apesar de já ter lido, acontece-me muitíssimo com os livros da Agatha Christie, eu já conheço a história, já li, já reli, e depois há histórias que me lembro, que me ficam, e que me lembro, e há aquelas histórias que eu nunca me lembro, que posso ler 20 vezes o mesmo livro, espaçado no tempo, mas posso ler 20 vezes o mesmo livro e nunca vou saber quem foi, porque consigo apagar essa parte da minha memória, porque tenho a memória limitada, não é? Não consigo ter memória para os livros todos da Agatha Christie, para todas as histórias da Agatha Christie. Então aquelas que são mais marcantes ficam, as outras que não são, não ficam. Portanto, neste caso, esta história não tinha ficado propriamente marcada por ser especial e por isso não me lembrava, por isso foi como se fosse uma novidade, foi uma releitura, neste caso em formato audiobook, que para mim foi como se fosse novidade, porque já não me lembrava de muitas coisas, nem do final, por isso gostei de voltar a este audiobook, a esta história, e não tem 5 estrelas porque não é das minhas preferidas da Agatha Christie, mas são 4 estrelas gordas e consistentes. E o mês de julho terminou também com outra leitura de 4 estrelas, com outro e-book, El Túnel. Temos aqui a história de um homem que confessa ter matado uma mulher. Portanto, não é essa parte do livro que nos vai fascinar, portanto nós essa parte já sabemos, portanto não é propriamente uma mulher apareceu morta e depois vamos descobrir que foi aquele homem que a matou, não, nós aqui sabemos, ele confessa a morte dessa mulher e então o que nós vamos perceber ao longo desta história, que é pequenina, tem 100 e poucas páginas, não sei se chega a 150, quando digo 100 e poucas não chega a 150 páginas, o que nós vamos perceber é as motivações deste homem, porque é que ele matou esta mulher, o que é que houve por trás desta morte, como é que eles se conheceram, como é que ela apareceu na vida dele e depois as motivações para esta morte. E então parece que estamos a caminhar, eu percebo, pelo menos percebo o título do livro assim, estamos a caminhar em direção a um túnel, em direção à luz, em direção à verdade, ou a tentar perceber a verdade da consciência deste homem. Não sei se isto faz muito sentido, portanto, as motivações deste homem, o que é que aconteceu, porque é que se deu aquele crime. Gostei de ler o livro, achei muito interessante ler este livro. Também acho que me apareceu no Goodreads, eu acho que nas sugestões, não sei bem, acho que sim, que foi aí que o descobri. Gostei de ler, achei muito interessante, eu estava desejosa também de ler algo em espanhol e por isso gostei muito de ler este livro. Não é um livro, se calhar, que me fascine a ponto de lhe dar 5 estrelas, se calhar pelo tamanho, por ser pequenino, por ter menos de 150 páginas, portanto, se calhar se tivesse mais desenvolvimento, não sei. Gostei da história, sim. Gostei da forma como a história estava contada, sim. Gostei de começar quase do fim para o princípio, mas não sei, parece que lhe faltam... Há aqueles livros que têm páginas a mais, há os livros que se calhar têm páginas a menos. Se calhar um bocadinho mais de desenvolvimento das personagens, mais de caracterização, se calhar psicológica desta personagem. Não sei, se calhar esperava mais desta história e se calhar a história não me respondeu a todas as perguntas e por isso acabei por só lhe dar 4 estrelas. 4 estrelas é muito bom, sim, gostei da história, sim, mas não me conseguiu conquistar para lhe dar 5 estrelas, mas gostei muito de descobrir este livro, de descobrir esta história, de ver esta história que parece que está contada ao contrário, de caminhar por este túnel em direção a esta luz e a estas explicações e por isso foi mais uma boa leitura de 4 estrelas. E foram estes os livros que eu li em julho de 2025, não foi propriamente o melhor mês de 2025, não foi, sei perfeitamente que não foi, sei perfeitamente que a vontade de ler às vezes não era muita, sei perfeitamente que se calhar podia ter escolhido outros livros que me entusiasmassem mais, sei perfeitamente que ainda estava muito cansada no princípio de julho, do final do ano letivo, e por isso também não consegui desfrutar ao máximo das leituras, mas houve leituras de 4 estrelas, sim, não vou pensar agora nas 3, houve leituras de 4 estrelas, houve leituras muito interessantes também que fiz no mês de julho, apesar de não terem chegado às 5 estrelas, de não me terem conquistado para as 5 estrelas, tenho pena, sim, tenho pena, mas houve leituras boas de 4 estrelas e é isso que eu tenho que guardar, sim, pensar que não foi um mês com muitos livros, que não foi um mês com muitas páginas, que não foi um mês com leituras de 5 estrelas, mas pronto, as leituras de 4 estrelas sim, conquistaram-me em alguma parte, sim, me conquistaram e por isso fico contente por isso, apesar de ver isto como um mês, se calhar, mais negativo de leituras até ao momento, mas vou tentar ver o lado positivo.
houve leituras de 4 estrelas boas, sim, e é com isso que eu vou ficar. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também se vocês no verão leem mais, se leem menos, se têm mais motivação, menos, se querem aproveitar para descansar e não para ler, ou se querem aproveitar para ler porque durante um ano leem menos, não sei, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. Não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!